Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Puglia, mais um vídeo no Salento, mais um vídeo aqui em Lecce. E algo magnífico nessa cidade, sem dúvida nenhuma, é a arte barroca. Aqui na cidade de Lecce, ela encontra algo único, ela encontra uma originalidade, isso por conta da pedra leccese. Isso dá toda a ânima aqui nessa cidade, nas suas diversas construções de vários períodos, especialmente o período barroco. Como essa pedra ela é muito maleável, ela é muito arenária, ela proporcionou aos artistas uma forma diferente de manuseá-la. Isso acabou sendo impresso em toda a cidade. Então, quando nós caminhamos aqui por todas as ruas do centro histórico, nos deparamos com construções únicas que emocionam. E a noite é especial também, já que a iluminação dedicada proporciona também vistas diferentes do que nós encontramos durante o dia. Nós podemos nos atentar a alguns detalhes que nos são permitidos com uma ótima iluminação aqui na cidade. Não é aquela iluminação toda cheia, nós vemos detalhes por detalhes. Interessante é que não há um monumento único ou um artista de maior relevância que saiu aqui de Lecce e ganhou a Itália, a Europa. Não. Aqui tudo é o conjunto, esse conjunto que acabou sendo formado justamente entre o século XVI e XVII. Na época que justamente a cidade era muito influenciada pela cultura espanhola também, já que havia o domínio da casa aragonesa aqui na cidade. Uma referência na Itália quanto a uma cidade de arte é a cidade de Firenze, cidade de Florença, só que aqui também ela tem o seu jogo. Eu recomendo muito que as pessoas que não conhecem a Itália visitem a cidade de Lecce, também incluam no seu roteiro. E um item muito relevante aqui na cidade são as igrejas. São mais de 40. Tem igreja para todo lado e tem beleza para todo lado também. As principais fazem parte de um roteiro aqui na cidade que a aquisição de um ingresso permite nós visitarmos algumas delas. Essas igrejas que fazem parte desse percurso e também tantas outras não aparecem na maioria das vezes em grandes praças, em grandes áreas, né, com aquele espaço para contemplação. Então, a partir do momento que você vai caminhando por essas vielas estreitas, de repente você vê como se fosse uma fresta, uma fachada fenomenal, barroca, que desponta aqui nesse centro histórico com pedras leccese, né, com essa característica e essa bicromia interessantíssima. E uma dessas igrejas é a Basílica de Santa Croce, uma referência aqui do barroco local e que realmente atrai o olhar de todos. Só pela sua fachada nós conseguimos notar a monumentalidade desse edifício. Daqui a gente consegue ver várias referências e várias histórias, curiosidades dessa basílica e também dessa população, das suas tradições, de todas as histórias que passaram por aqui. Um detalhe que me chamou muita atenção foram essas figuras fantásticas que aparecem aqui na fachada de maneira assim excepcional. São figuras que representam ou povos ou famílias que eram a favor da igreja. Então nós temos várias representações, como a loba, que amamenta os seus filhos, Rômulo e Remo, que representa Roma, como também o grifo, que simboliza Gênova, a águia, o leão e também alguns mouros, alguns perdedores da Batalha de Lépanto, que foram eternizados carregando essa estrutura enorme. Esse foi o preço que eles pagam eternamente. E sobre tudo isso, vários anjinhos que brincam com uma coroa e uma tiara. Isso representa o poder religioso e o poder temporal, ou seja, quem comandava aqui no momento da construção dessa bela basílica. Lógico que a gente não pode deixar passar a imensa rosácea, que faz esse ponto de ligação entre o exterior e o interior da igreja, que é fascinante.
Eu acho que das obras barrocas que eu já vi na minha vida, essa emociona demais, porque a cada vez que a gente passa aqui, ela tem um brilho diferente. A cada luz, a luz noturna deixa a gente emocionado demais. A luz diurna, a depender da hora também, ela revela figuras diferentes nessa fachada. Então ela é realmente emocionante. Ela é feita de uma tal maneira que tudo tem significado. O número de colunas, os dias que o Deus trabalhou e no sexto dia ele fez o homem. Tem a ver com o sexto dia da paixão de Cristo, onde ele é crucificado. Então tudo tem significado. A parte de baixo ela é mais terrena, a parte de cima vai ficando mais celestial. Depois, essa parte barroca teve muita influência dos próprios espanhóis, no caso os aragoneses, que também estiveram aqui por volta dos anos 1500. Com o domínio dessa coroa, eles também implementaram algumas características que eram caras a eles. Por isso essa enorme fachada lembra um retábulo de uma igreja espanhola? Mas com certeza, né? Ela é um enorme retábulo, né? As igrejas espanholas, elas têm aqueles retábulos de madeira barrocas, e aqui é um retábulo de pedra lecchese magnífico, deslumbrante. Exato, que eles chamam de plataria, como se tivesse aqui um enorme objeto de prata com inúmeros detalhes, menções e tal. Isso faz parte aqui também dessa fachada. É interessante, é um itinerário a pagamento, mas você tem 15 dias para visitar todos esses locais. Eu gostei bastante porque as pessoas foram muito simpáticas, muitos deles dão informações preciosíssimas. A poucos passos da praça principal se encontra a Chiesa de Santa Chiara, mais um exemplo do barroco lecchese. Um local interessantíssimo, principalmente por conta do seu teto, que aparentemente parece ser de madeira, mas não é. Ele foi todo feito em cartapesta. Essa técnica que é totalmente a alma da cidade. Na época da realização desse teto, houve uma mobilização entre os artistas que trabalhavam com essa arte tão peculiar. Então eles tinham o seu ateliê na rua ao lado da igreja e foram pouco a pouco realizando esse teto minucioso, muito trabalhoso. Esse é um dos pontos principais aqui dessa igreja. Além disso, sobre algumas capelas, nós conseguimos ver algumas janelas bem diferentes que têm uma espécie de treliça de madeira. E essas janelas eram utilizadas pelas freiras que viviam em clausura. São muitos detalhes dessa igreja graciosa e que eu recomendo a visita.
continuando o circuito aqui pelo centro histórico da cidade, a gente se depara com a igreja dedicada a São Mateu, ou São Mateus em português. Esse é um exemplo riquíssimo do barroco lecchese, já que ela nasceu, foi edificada exatamente nesse período, no final dos anos 1600 e início dos anos 1700. E já da fachada a gente se depara com uma beleza sem fim. Vocês podem notar que a parte de baixo ela é convexa, enquanto a parte de cima da fachada é côncava, o que faz um jogo interessantíssimo para esse pequeno largo aqui que se abre pelo centro histórico. Entrando na igreja, os detalhes são estupendos. Todas as capelas, os 12 apóstolos que estão em tamanho real ali e que fazem toda a composição cenográfica da igreja. É de se notar também um belo afresco que é mantido na última capela direita, ali logo perto do altar, onde tem a representação da Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. E é uma representação bizantina, muito antiga e ainda muito bem preservada. Eu gostei bastante da visita a essa igreja porque é um local que não está nos holofotes ali dos turistas. Vocês podem ver que pouca gente passa por aqui, então é bem tranquilo, a gente pode apreciar cada detalhe dessa fachada monumental que tem muito a ver com Roma também, porque dizem que o arquiteto que projetou essa igreja era sobrinho do Borromini, que fez tantas obras incríveis para o Vaticano. Além disso, lá dentro a gente tem realmente uma imersão no mundo barroco. Eu gostei bastante dessa visita e acho que nós podemos entender ainda melhor o barroco lecchese bem aqui nesse pedaço da cidade. Bem aqui no centro da cidade a gente também se depara com o Palazzo Vernazza, e esse nome tem origem do norte da Itália, da cidade de Vernazza, lá em Cinque Terre, que vocês já viram aqui no canal. O Felipe e a Marli já estiveram lá e mostraram muitas belezas daquela localidade. O fato é que a família que habitava aqui, que construiu esse edifício, tinha proveniência lá da Ligúria, e eles fizeram algo muito inovador para a época, porque vocês estão vendo aquelas janelas ali um pouco desalinhadas, elas foram construídas assim mesmo, porque isso, e além de outros elementos como capitéis, símbolos, detalhes aqui nessa fachada, demonstravam um pouco do jeito do senhor, do nobre que habitava aqui. Então ele queria mostrar para quem passasse na rua que ele era uma pessoa maleável, uma pessoa que olhava para o futuro, enfim, que era diferente do que era habitual até então. Então aqui é um edifício que pode ser visitado no seu interno, já que tem uma história antiquíssima, já que aqui havia um templo dedicado à deusa Ísis, e hoje tem uma nova proposta com visitas em 3D, enfim, tem outras coisas rolando por aqui, mas já daqui de fora a gente vê toda a sua suntuosidade. Outro detalhe também que a gente não pode deixar passar é que esse edifício é bem alto para o padrão aqui do centro histórico. Isso porque o nobre que habitava aqui, da família Vernazza, ele era o responsável por ficar de olho ali na Casa da Moeda, no que acontecia logo aqui na frente. Hoje o espaço é uma espécie de praça, mas imaginem que ali havia uma espécie de Casa da Moeda, onde eram forjadas moedas
tudo sob a autorização do Reino de Nápoles. Isso era ótimo para Lecce, porque a economia também girava por aqui. É preciso caminhar com um olhar bem atento aqui no Centro Histórico de Lecce. Vejam só esse exemplo aqui nesse local que hoje é de propriedade da prefeitura da cidade. As raízes desse local são provenientes do Vêneto. Isso nós notamos em alguns detalhes dessa corte interna, ou seja, desse pátio interno, muito bem preservado e que tem uma escadaria logo aqui à direita. Isso porque o espaço era relativamente pouco, então são cortes verticalizadas, podemos dizer assim, mas muito interessantes. Olhando aqui de fora, se a gente passa com um pouco mais de pressa, a gente nem nota que tem essa preciosidade aqui. Atualmente, esse é mais um dos espaços reservados para eventos esporádicos da prefeitura. Eu achei interessantíssimo esse local e eu acho que dá uma ambientação bem interessante para uma exposição, por exemplo. Uma característica muito presente aqui no Centro Histórico e também que tem uma origem muito bonita são as cortes. Vocês podem notar, caminhando por aqui, que tem várias placas que indicam corte disso, corte daquilo, corte dedicada, de repente, a algum santo. E aqui atrás de mim tem um belo exemplo. Esse espaço era um espaço privado, onde uma família se concentrava ao redor desse pátio, que podia ser grande, mas normalmente ele tinha dimensões reduzidas. Mas isso não nasceu em um contexto urbano. Imaginem que em épocas passadas, alguns agricultores que tinham as suas fazendas e tinham seus trabalhadores se fixavam na sua propriedade e esses trabalhadores também se fixavam ali ao redor da casa principal. E assim ia se formando uma espécie de pátio central, onde havia normalmente uma fonte de água e também um espaço para socialização, para descanso depois de um dia árduo de trabalho. Então esse contexto foi trazido também para essa área urbana e hoje a gente vê várias cortes belíssimas, muito bem arrumadas, com as suas varandinhas aqui para o centro histórico, para todas essas vielas. E vejam esse espaço, que legal. Aqui a natureza desponta, realmente. Parece até mesmo um labirinto. É incrível como eles conseguem, num espaço tão reduzido, fazer um jardim magnífico. É muito gostoso andar por aqui e saber essas histórias que você contou, muito boas. Hoje em dia, muitos desses espaços foram subdivididos em pequenos apartamentos. Aqui a gente tem um belo exemplo disso, que são apartamentos de temporada, reformados, muito bem colocados aqui nesse contexto histórico. E é interessante porque você tem a oportunidade de realmente viver por alguns dias ou algumas semanas todo o clima aqui do Salento, todo o clima de Lecce. Lá pelos anos 1500, Lecce contava com um sistema defensivo muito importante, muito robusto. E ainda hoje nós temos a possibilidade de ver 3 portas de acesso para o seu centro histórico, para a parte onde todos habitavam e se protegiam dos bárbaros. E aqui atrás de mim está a Porta Nápoles, uma porta muito suntuosa que ainda hoje nós podemos ver todas as decorações que exaltavam o imperador Carlo V. Esse é um local ainda hoje muito importante porque ele foi revitalizado, tem um vai e vem de pessoas interessante, né, que chegam e acessam outros locais da cidade, também um campus da Universidade de Salento. A cidade tem muita coisa interessante e a gente vai descobrindo isso caminhando, então vamos seguindo.
mais importante do itinerário das igrejas termina aqui normalmente. As pessoas deixam esse como ponto final, porque é a catedral da cidade e, além disso, tem a Torre do Sino, que qualquer um pode subir, qualquer um que comprar esse roteiro pode subir, porque tem um elevador, é muito fácil e a vista lá de cima é fantástica. Outro diferencial da catedral é que ela fica numa praça dedicada, onde tem vários elementos ligados à religião. Seminário, esse edifício que foi construído lá pelos anos 1700 e ele compõe, na verdade, a monumentalidade da praça. Aqui dentro vocês podem ter a percepção de um antigo claustro com uma fonte muito bonita, muito bem adornada aqui no meio. Hoje o espaço é um polo cultural, onde tem um museu diocesano, uma capela e também um espaço multimídia, que a gente pode ver muitas propostas diferentes, mais contemporâneas. Algo bastante diferenciado na catedral também é sua cripta, onde foram enterrados os bispos, os arcebispos e cidadãos nobres do local. Hoje é também aberto à visitação, tem inúmeras colunas, um local com uma iluminação dedicada e belíssima. Cada coluna também tem o seu capitel diferenciado, é um local de oração e um local belíssimo de arquitetura também, vale a pena a visita. Subir a Torre dos Sinos é muito simples porque o elevador deixa a gente ali, não tem o menor esforço. Chegando lá a gente pode ver a cidade em 360 graus. E por nossa sorte, o funcionário, o senhor Edsel, ele foi muito gentil conosco, né? É um senhor que é um mecânico de automóveis
E hoje em dia, além disso, ele faz essa função de apresentar a cidade às pessoas que se interessam. Então, como a gente se interessou, ele se dedicou a contar em detalhes, né, Felipe? Responder as perguntas com graciosidade, com generosidade. Foi realmente marcante, né? Adorei ele. E foi um fechamento aqui praticamente com a cidade de Leti. Afinal, amanhã pela manhã estamos indo embora. E a simpatia do povo aqui é fora do comum. Nessa área salentina é algo assim que emociona até, né? Todas as pessoas com quem a gente interage, elas respondem como se elas tivessem assim um cuidado extremo conosco. É muito gentil, muita gentileza de pessoas que nunca nos viram. Eu fiquei realmente emocionado com as pessoas. Nos mostrou aqui uma das áreas regionais assim com maior intensidade humana e calor humano aqui da Itália, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente pode conferir um panorama espetacular da cidade. Antigamente aqueles portões ficavam fechados. Mas ainda ela tem uma aproximação, né? 2 prédios gêmeos ali que fazem esse portal de entrada e é belíssimo, né? Principalmente à noite. Eu destaco essa praça aqui à noite. Ela é bela de noite, de dia, mas à noite ela tem esse charme da iluminação com essas pedras branquinhas, né? Fica muito lindo. Algo muito legal que ele contou pra gente foi que no dia 26 de agosto, que é o dia do padroeiro Santo Oronzo, a cidade toda fica comemorando, né? E um ponto culminante assim dessa comemoração é uma queima de fogos que dá para ser vista daqui do alto da torre, que fica aberta nesse dia até a meia-noite. Leti é uma cidade cultural, uma cidade de arte que pode ser visitada em todas as épocas do ano e sempre respirando esses ares barrocos, não só os ares religiosos, mas de todas as construções aqui. Eu acho que tem poucos lugares que é tão gostoso andar à noite, né? Porque é vivo, é gostoso, tem comida boa para todo lado, tem uma juventude, uma ânima realmente boa demais, uma delícia. Nós agradecemos a todos que assistiram esse vídeo até o final. Sabemos que o tempo é algo precioso de cada um e vocês nos deram esse tempo e também conheceram algo muito especial aqui na cidade de Leti. Lembramos que há mais um vídeo aqui na cidade, vocês podem conferir, onde nós falamos mais sobre o clima desse local de forma geral. Então assistam esse e tantos outros vídeos mais. Se vocês gostarem, deixem o seu like, deixem o seu gostei e também comentem aqui abaixo. É isso, nos vemos no próximo material aqui mesmo na região da Puglia. Muito obrigado a todos e grazie mille.